Graças à faca, ele conseguiu evitar o golpe. O machado do Minotauro atingiu o chão com força, abrindo um buraco na laje de pedra. A criatura arqueou uma sobrancelha, confusa. Fragmentos de pedra se ergueram no ar. O jovem colocou a faca diante de si e avançou para o ataque. Seus golpes eram tão rápidos quanto relâmpagos, e logo o corpo do monstro estava coberto de cortes. Com decisão, o protagonista correu para frente, a lâmina envolta por uma energia púrpura. O Minotauro ergueu o punho, zombando, dizendo que seu adversário só sabia usar truques. Rindo, afirmou que nem sequer havia um arranhão em seu corpo, e desferiu um soco direto. Uma luz intensa explodiu diante dele, seguida por uma poderosa onda de choque que varreu toda a sala. O jogador caiu sobre o chão de pedra, e o punho do monstro parou a poucos centímetros de seu rosto. Logo, uma notificação apareceu. O tempo de frenesi do guardião do labirinto de nível 10 expirou. Olhando para o inimigo imóvel, Jinyu murmurou que 5 minutos haviam se passado. O Minotauro cerrou os dentes de raiva. Seu corpo, envolto em chamas, começou a se desfazer. O estado de frenesi permitia usar força total por 5 minutos, mas, em seguida, impunha uma penalidade. O usuário caía em um sono forçado por 24 horas. Uma nova notificação confirmou a penalidade. O Minotauro desabou, e uma janela de status surgiu diante do jogador. Tenho 50 pontos em ruptura, disse o rapaz, isso reduz a diferença de 19 níveis. Sorrindo, pensou que, em poucos dias, chegaria a 100 pontos. Akana espiou por trás de uma pedra e perguntou, hesitante, se a luta havia acabado. O frenesi terminou, respondeu ele. Mas só conseguimos nos livrar do monstro por um tempo. Ao ouvir que a criatura voltaria a aparecer quando o labirinto se reorganizasse e um dia se passasse, a garota abriu a boca em choque. O jovem ergueu 2 dedos e declarou: ainda restam 20 dias. 20 dias depois, o chão de pedra do calabouço estava em ruínas. O Minotauro ergueu o machado sobre a cabeça, e o jovem desviou facilmente do golpe cortante vindo da direita. Uma notificação apareceu, indicando aumento no atributo ruptura. Saltando para evitar um golpe baixo, ele viu outra mensagem surgir. Número de pontos de ruptura alcançado, 100. Rugindo furioso, o monstro investiu novamente. O punho do inimigo acertou-lhe o queixo, mas o Minotauro enfraquecia a cada novo ponto conquistado pelo jogador. Arremessando o adversário para trás, o rapaz disse calmamente que tudo dependia de seu humor. Em seguida, pisou sobre um dos chifres do touro, prendendo-o ao chão. Imponente diante do monstro derrotado, o protagonista declarou: é hora de nos despedirmos. Sorrindo, ele se virou e olhou para Pachana. Agora preciso decidir o que farei com você, disse Jinyu. A garota, com a mão sobre o peito, perguntou com apreensão o que ele queria dizer com lidar com ela. Ao ouvir que o jogador estava recrutando estagiárias para a companhia dos velhos, Pachana ficou boquiaberta, sem saber se ria ou chorava. Com os olhos semicerrados, o rapaz perguntou se ela realmente não estava interessada. Ela franziu a testa e gritou que estava muito interessada numa oferta daquele tipo. Fazia tempo que queria entrar em algo assim. O jogador elogiou sua determinação. Aproximando-se, pediu que ela lhe dissesse como poderia ser útil para a companhia no futuro. Com a mão no peito, Pachana respondeu que sua habilidade em contato pessoal certamente seria útil na administração da empresa. Achando que já dominava essa habilidade, ele ergueu a sobrancelha, desconfiado. Ela garantiu que jamais o trairia. Dando um passo à frente, o jovem perguntou que outras propostas ela tinha. Ele a chamou de completa decepção. Quando o protagonista mostrou-se pronto para dar seu veredito, Pachana começou a chorar, implorando por mais tempo. Com um sorriso malicioso, ele afirmou que não havia estagiárias que já tivessem entrado para a companhia dos velhos. Assustada, a garota gritou que lhe daria o anel de Braão. Agarrando sua perna, suplicou pela vida e contou que seu irmão mais velho havia feito um acordo com a China, fornecendo ginseng aquário como pagamento. Olhando por baixo das sobrancelhas, Jinyu se perguntou como o anel de Braão poderia ter caído nas mãos da guilda do Corvo Negro. No centro do anel dourado uma gema vermelha brilhava, um dos melhores itens que se podia conseguir no primeiro andar. Aumentava a velocidade de movimento, resistência à magia e permitia conter a mana dos monstros. Os olhos do rapaz brilharam. Graças ao olho da verdade, ficou claro que as palavras da garota eram verdadeiras. As notificações confirmaram isso.
Pôs a mão no ombro dela e a parabenizou por ganhar o status de estagiária da Companhia dos Velhos. Mostrando 3 dedos, explicou que estagiárias não recebiam pagamento e teriam de comparecer sempre que e onde fossem chamadas. Ao ouvir que restava apenas assinar o contrato, Pachana arregalou os olhos, sem entender do que ele falava. Uma notificação anunciou a leitura das memórias do mundo. As habilidades de contato e elemento fogo emergiram nas mãos do rapaz. Um sinal de mais apareceu entre os ícones das habilidades e outra notificação informou que a fusão entre as duas havia começado. Uma esfera de energia azul se formou na palma do jogador. Ele comentou que aquilo ficaria um pouco quente. E a notificação informou: habilidade marca da alma obtida. Jinyu pousou a mão no ombro da garota. Ela perguntou, temerosa, se aquilo era realmente um contrato. Ele ergueu a mão sobre ela, envolta por energia, e perguntou se ela realmente pensava que bastaria carimbar um papel. Lágrimas encheram os olhos da moça. O jogador a parabenizou por entrar na empresa negra. Uma notificação informou que a marca da alma fora gravada no rosto da estagiária. Um grito feminino ecoou nas profundezas. O ícone da habilidade marca da alma apareceu. A descrição dizia que o objeto sobre o qual a marca fosse colocada era obrigado a obedecer às ordens do dono da habilidade. Caso as regras fossem violadas, o corpo do objeto entraria em combustão. As portas do labirinto se abriram. A notificação declarou que o primeiro andar havia sido completado pela primeira vez. A garota caiu na grama, feliz por ter sobrevivido. Uma mensagem dizia que os jogadores ficariam na lista de honra por um dia e receberiam 5.000 moedas. Olhando para a notificação, Pachana se surpreendeu com tanta recompensa por todo o sofrimento. O jovem a chamou. Quando ela olhou para trás, com a mão estendida em sua direção, Jinyu ordenou que lhe entregassem todo o dinheiro. As moedas voaram para sua janela de status. Agora ele tinha mais de 10.000 moedas. Provavelmente não havia outro jogador com tanto dinheiro ainda. Apontando para a estagiária, Jinyu exigiu que o anel de Brown fosse trazido em 3 dias. Ela protestou, dizendo que 3 dias era pouco. Reunindo energia azul na mão, o rapaz reduziu o prazo para 2 dias. Uma queimadura em forma de palma apareceu no rosto de Pachana, e ela prometeu trazer o anel. A notícia foi transmitida numa enorme tela no topo de um prédio. Um homem interno informou que, dentro de uma semana, a guilda mais forte da Coreia, Tangun, planejava derrotar o chefe do 3º andar. Emblemas de várias guildas surgiram. A guilda Tangun era a principal potência nacional, aumentando sua aposta na competição internacional pela conquista da torre. Os personagens atravessaram a rua à frente da tela. O âncora perguntou se havia declarações vindas dos chineses. Franziu o senho e concluiu que era melhor tentar capturar a torre por conta própria do que esperar ajuda externa, já que a Tangun Guild dava conta sozinha. Assistindo ao que passava na tela, o jogador pensou se aquelas pessoas se arrependeriam da decisão de caçar o chefe do 3º andar. Ao imaginar a torre, percebeu que a pressa tinha motivo. Todo mundo queria o máximo de recursos possível. Apresentando o mapa da torre, Jinyu decidiu que não havia necessidade de ir ao 3º, nem sequer ao 2º andar. Cada andar só dava 90 dias. Surgiu uma mensagem sobre mudança de nível e muitos monstros apareceram diante do jogador, ao menos na sua visão. A guilda, avaliou ele, não conseguiria limpar o andar devido ao aumento constante da dificuldade. A humanidade não teria uma segunda chance. A luz estava acesa na janela do prédio de apartamentos. Jinyu resolveu começar reunindo todas as informações sobre os eventos do último mês. Havia sacos de lixo na porta. Com o celular na mão, ele pensou em recorrer a informantes confiáveis para separar boato de verdade. Na tela do telefone apareceu uma aba chamada Desafio Comunitário das Torres. O site tinha função de busca por usuários. O protagonista estava sentado numa mesa de café. Um rapaz loiro se apresentou como Teeman e disse que seu apelido era Baldhead. Seu avatar, com roupas estranhas, segurava um coquetel Molotov. A moça de cabelos negros bateu no peito e se apresentou como Yongava. Seu apelido, Firefist. Seu avatar era uma boia infantil e luvas de boxe. Jinyu abriu a boca em surpresa. As pessoas com quem jogará 2 anos atrás não se pareciam em nada com seus avatares. Imaginando-se cercado pelas figuras virtuais de seus velhos amigos, concluiu que aquele não era o jeito correto de formar o primeiro grupo. Então, uma notificação apareceu: uso da habilidade Olho da Verdade. Teeman sorriu. Todas as informações apareceram na janela de status dele, inclusive as habilidades pessoais.
O ícone da habilidade Rei das Máquinas surgiu, uma magia extremamente poderosa, sem grandes desvantagens, ideal para combates em larga escala. Yongava tomou um gole de seu copo plástico. Sua janela de status exibia seus atributos e habilidades. Entre elas, o sinal da técnica mestra do Taekwondo, que fortalecia o combate corpo a corpo. O protagonista percebeu que os dois caçavam juntos porque estavam no mesmo nível. Ele sorriu, lembrando que sempre se davam bem. Uma notificação apareceu. A habilidade de cópia só poderá ser usada se os jogadores alcançarem o 20º andar juntos. Apontando para o amigo, Teeman disse que agora era a vez dele se apresentar. Tirando os olhos da tela, o jovem respondeu seu nome, meio envergonhado. Acrescentou que seu apelido era Capitão Javali, um nome que, pensou consigo, havia criado há 11 anos. Sentando-se à mesa, Jin Yuki comentou que tinha 27 anos e fazia transmissões na Paprika TV. Teeman arregalou os olhos, surpreso ao descobrir que o amigo era streamer. E disse que às vezes assistia a Paprika também. Sorrindo, o jogador respondeu que já havia parado de transmitir. Com um gesto descontraído, Teeman disse que poderiam relaxar. Afinal, jogavam juntos há anos. Yongava, ao lado dele, concordou animada. Jin Yuki pensou que seus amigos eram sociáveis demais. A lembrança de Jong-soo, sempre sorrindo enquanto planejava usá-lo, atravessou sua mente. E logo veio a imagem de Pakana, com olhos flamejantes, prestes a traí-lo. Mas, sentado ali com seus velhos companheiros, o jovem sentiu-se confortável pela primeira vez depois de lidar com tantos hipócritas. Diante de uma holografia da Terra, uma tábua de xadrez flutuava. Conversando com os amigos, o jogador conseguiu se atualizar sobre o que havia acontecido enquanto estava preso no labirinto. Como as grandes guildas do mundo haviam se desenvolvido e quais eram as novas tendências de streaming. Ele abriu uma janela para gravar vídeos e começou a registrar as informações. Descobriu também sobre o surgimento de um grupo misterioso de mineradores, pessoas de mantos e máscaras negras, que haviam criado uma espécie de fábrica e estavam sequestrando civis. Teeman, erguendo as sobrancelhas, perguntou se ele realmente havia desaparecido durante o último mês. Ao ouvir que sim, o rapaz quis saber se o amigo havia feito o teste. Enquanto levava uma colher de sorvete à boca, Jinwoo perguntou confuso. Que teste é esse? O som do trânsito e uma buzina ecoaram. Dentro de um táxi, Teeman explicou que quando a torre apareceu, um enorme fluxo de jogadores se lançou para dentro dela, mas, a partir do 2º andar, o número de mortes começou a crescer rapidamente. A torre se erguia imensa no céu. A associação impôs então uma restrição. Só quem passasse pelo exame oficial poderia subir ao 2º andar. Apontando para o código de barras em seu pulso, Yongava completou. A associação emite um código de verificação para cada jogador aprovado. Ao se lembrar do rosto do chefe da associação, Jinwoo pensou que Sanjin estava recrutando pessoas poderosas sob o pretexto de reduzir baixas. Com um sorriso astuto, decidiu aproveitar o sistema criado pela associação para seus próprios fins. O táxi parou diante de um arranha-céu. Na tela gigante pendurada no prédio, aparecia o símbolo da associação. Após sua criação, todos os jogadores com avaliação abaixo de rank F perderam o direito de subir ao 2º andar. E seus dossiês foram marcados como fracassado. Uma multidão comemorava diante de um homem empunhando uma espada. Aqueles que conseguiram altas pontuações começaram a receber convites imediatos das maiores guildas do país. Assim, 3 tipos de pessoas se reuniam no local de testes. Os que buscavam desesperadamente o direito de entrar na torre. Um rapaz juntava as mãos em oração. Uma garota mordeu o polegar, torcendo para alcançar ao menos o rank I. Os que observavam e entrevistavam os ranqueados. Repórteres se preparavam com microfones, curiosos para saber qual guilda recrutaria o novo jogador de destaque. E os curiosos, espectadores e competidores potenciais. O homem com a câmera, de repente, notou algo à frente. Os jornalistas, surpresos, abriram a boca, incapazes de acreditar no que estavam vendo. O terceiro grupo era formado por aqueles que queriam mostrar ao mundo o direito de entrar na torre. Entre eles estavam Pekana, da guilda do Corvo Negro, e seu irmão Ajin, uma estrela em ascensão dentro da mesma guilda. Eles caminhavam pela avenida enquanto flashes de câmeras iluminavam seus rostos a cada passo. Logo atrás vinha um homem imponente, Gait, da guilda Pai da Luta, que franzia o senho com seriedade. Um dos jornalistas, empolgado, pediu ao cinegrafista que não perdesse nenhum quadro.
Tirando os óculos escuros, o homem perguntou, em tom seco, de onde vinha tanta gente. Agin respondeu calmamente que muitas pessoas sonhavam em ficar ricas rapidamente ou alcançar fama. Gait franziu o rosto com desgosto. Não tenho tempo para isso, disse ele. Então abram caminho. Os repórteres estão me esperando. Seus olhos brilharam com determinação logo em seguida. Vim até aqui por causa desses jovens da Guilda do Corvo Negro, declarou. Espero que deem o melhor de si. Pecana ergueu as sobrancelhas, tensa, e respondeu com firmeza. Pode deixar, senhor. Faremos tudo o que for preciso. Agin assentiu, apoiando a irmã. Logo, os seguranças começaram a empurrar a multidão, abrindo passagem para celebridades que se dirigiam ao local do exame.